Na aula de hoje nós vamos aprender sobre parâmetros no Bicep. Tá interessado? Então vamos nessa. Olá, aqui é o Guido Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos continuar com o mini curso de Azure Bicep e hoje parâmetros. Legal, estamos aqui na máquina virtual e a gente vai começar a ver agora o que são parâmetros. Parâmetros basicamente são um tipo de variável que não necessariamente tem um valor definido. Se não tiver um valor definido, ele é mandatório para execução. Se tiver um valor definido padrão, aí ele já vai assumir aquele e não identifica como mandatório. Assim como é, por exemplo, num de PowerShell. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um objeto de storage account. Então eu crio aqui um resource. stg. Opa, esqueci um R. Ctrl K, Ctrl M para mudar para. Esqueci aqui. Bicep. Legal. Agora a gente tem aqui, olha, resource, storage account. Tá bom assim. Colocar aqui storage account. Aperto o Ctrl e barra de espaço e ele vai me dar várias opções. Eu quero objeto do tipo storage accounts mesmo. E aí eu posso escolher aqui a versão mais recente da minha API, igual. Ele não gostou aqui? Não, só está esperando valores. Então o primeiro mandatório aqui que ele apareceu, olha, requerido, parâmetro name. Esses são os parâmetros do comando. Eu poderia vir aqui simplesmente falar storage do Guido. Aliás, minúsculo, que ele não aceita maiúsculo. Aí eu teria que colocar aqui location. Eu vou colocar aqui onde eu estou, Canada Central. E aí, kind, ele me dá um exemplo aqui. Vamos colocar o kind storage v2. Você viu que ele já tinha valores esperados. Identidade não precisa. Skill é requerido. Que vai ser standard LRS. Tá correto? Acho que tá. É um objeto? É um objeto. Vou voltar aqui name então, agora sim. Standard LRS. E se eu não me engano, eles são os únicos valores que são mandatórios para eu criar uma storage account padrão. Mas quando você está fazendo isso, você não tem flexibilidade nenhuma, tá chumbado no seu template. Se eu quisesse colocar aqui um outro valor que ele vai ser esperado de um script, de um pipeline ou de qualquer outro lugar, ele precisaria de um parâmetro. Então eu vou criar aqui, olha, com o decorador param. Aí eu coloco aqui um nome, vamos chamar de stg name. Ele vai ser do tipo string e não tem um valor padrão para ele. Se eu quisesse era só colocar igual e alguma coisa. Coloquei aqui, ele já sabe que stgname é o meu objeto do tipo parâmetro. Posso criar aqui também para location. E por enquanto tá legal isso daqui. E eu mudo aqui stg location. Beleza. E se eu quisesse colocar uma descrição, um metadado de descrição nesse parâmetro? Com arroba aqui, ele já dá até algumas opções. A gente vai usar description. Beleza? Aspas simples, nome da storage account.
Vamos colocar aqui. Localiza call da storage account. Legal. E aí a gente já tem aqui uma descrição para caso você quiser saber o que é da forma mais fácil possível, tá literalmente escrito. Agora, storage account, ele só pode no máximo até 24 caracteres. Tem um decorador chamado max length. O length aqui é no máximo até 24, então eu coloco aqui e eu também posso colocar min length, de minimum length, é o comprimento mínimo e o máximo para a gente colocar. Então, no mínimo, 3 caracteres, no máximo 24. Isso daqui são decoradores. Por exemplo, se esse meu objeto fosse seguro, do tipo é um valor sensível, eu poderia colocar aqui secure, tanto para objeto quanto para string. Que mais? Os valores permitidos poderia ser aqui, por exemplo, uma array, e dentro dessa array eu não separo por vírgula. Por exemplo, suponha que fosse, vamos colocar aqui, param, skill, e aí vai ser uma string, copiar aqui que é mais fácil, standard LRS, legal. E aí, além do standard, eu tenho que outras opções? Por exemplo, deixa eu pegar daqui que é mais fácil. Premium LRS. O que é esse valor permitido, o allowed faria para mim? É uma lista de valores que eu espero. Então, se eu colocar qualquer outra coisa que não é um desses dois itens, ele vai quebrar a execução, ele não vai permitir. Isso é uma forma de você fazer validação quando você tem objetos como esse daqui, por exemplo, que esperam um valor específico. No seu template, você que define as regras, e aí você pode falar que você só quer localmente replicado, que são os LRS, ou, por exemplo, a replicação global, só GRS, e aí você coloca quais são os valores permitidos, e quem for consumir o seu template vai poder definir exatamente o que ela quer e sem violar a métrica ou a regra que você colocou. Eles todos são empilháveis, então posso colocar aqui SKU da storage account. E aí a gente tem um recurso de storage account definido com os parâmetros aqui. Vocês também podem, se quiser, usar variáveis. Não vamos ver variáveis hoje, ainda vai ter uma aula só sobre variáveis, mas você pode criar aqui parâmetros também de objeto. Por exemplo, se eu quiser colocar tags, tem uma propriedade chamada tags, stg tags, para manter o padrão. Deixa eu copiar este nome aqui. Param, stg tags, ele vai ser do tipo objeto. Um parâmetro do tipo objeto, ele vai ter várias propriedades, como é em qualquer linguagem orientada a objeto. Então, a gente pode ter aqui, novamente, description. O description vai ser tags do recurso no Azure, se você tiver chargeback ou alguma coisa. E aí você pode colocar, se quiser, um valor padrão. Então, você coloca aqui, objeto ele é com as chaves. Posso colocar aqui, por exemplo, cost center, separo com 2 pontos, e aí eu falo que vai ser aula 2 course. A gente pode colocar aqui outra tag, bicep. E aí ele vai usar estes objetos aqui quando você fizer o deploy por padrão. Se você não passar no seu arquivo de parâmetros, essas tags aqui que estão por padrão. É legal colocar valores padrão para esse tipo de objeto, porque
se alguém que não conhece o seu template, ou seja, alguém que não seja você mesmo, olhar, não vai ter grandes dificuldades. Já tem algo aqui para copiar e replicar. Eu já sei qual é a estrutura do objeto que eu estou esperando. Por exemplo, se eu tivesse uma tag ou uma array, um objeto do tipo array aqui, deixa eu só copiar. Se você não sabe, Shift, Alt e a seta para baixo copia a seleção no VS Code. Colocar aqui, por exemplo, R. Sou um pirata agora. Array. Dentro dessa array, como que eu represento? Colchetes. Você pode colocar aqui strings. String 1, 2, 3, 4. Ou a array, ela não tem um tipo fixo. Você pode ter uma array de objetos. Se eu quiser colocar aqui, olha, uma array de objetos. Acho que nem precisa aqui da vírgula dentro daqui. Você poderia ter uma array de objetos e aí fazer um laço, que a gente ainda vai ver em outra aula. Para cada objeto aqui deste, eu posso criar um novo recurso. E a gente ainda vai ver isso numa outra aula, mas por hoje é só como você colocaria um parâmetro do tipo array, objeto, string. Também tem integer, que são para números inteiros. E quais são os decoradores que você pode usar de parâmetros. Esses daqui, eles são derivados do esquema do template ARM. Então, você pode olhar na documentação quais são os suportados. Você pode colocar, por exemplo, se eu não me engano ainda, metadata, desculpa. E aí aqui, por exemplo, description seria outra forma de colocar aqui. Curso Bicep. Poderia colocar aqui autor. Guido Oliveira. E aí é mais uma forma de você acrescentar metadado ao seu parâmetro. É legal para ficar um pouco mais rico em questão de valor, do que você está entregando, você colocar o máximo de informação possível para que ele seja um template ou módulo bem completinho. Que mais? De parâmetros, esses são os que vocês podem usar, os tipos que vocês podem usar se você quiser. Olha, param. E aí você pode falar aqui quais são os tipos. Bool é simples, é o booleano true ou false. Basicamente o checkboxinho lá. Quando você não declarar um parâmetro, mas não usar no VS Code com a extensão do Bicep instalado, que a gente viu na primeira aula, ele vai ter aqui, olha, o nome do parâmetro, vai falar que ele está declarado, mas nunca utilizado. É uma forma legal de fazer o que chama de linting, que é remoção. O lint, ele é tipo aquelas bolinhas que fica na roupa, e é para você limpar e ficar com uma aparência mais... não sei nem descrever que palavra que seria, mas para ficar mais limpo, mais elegante o código, o template. Essa função ela já está nativa a partir da versão 0.4, se eu não me engano. E vocês podem fazer validações como essa com ARM Test Toolkit ou o ARM TTK para encurtar. Eu não sei se eu vou fazer uma aula sobre isso ainda. Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você está interessado. Se você está gostando do curso até agora, dá um joinha para eu saber que você está gostando. E considere se inscrever no canal, caso você queira acompanhar mais aulas, e deixe o ícone da notificação ali marcadinho. No mais é só. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e te vejo até a próxima. Tchau, tchau.